Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega. É com imensa alegria e satisfação que nesta manhã estaremos conversando com os irmãos sobre o capítulo 32 do livro de Deuteronômio, a nossa leitura bíblica, um capítulo por dia. E com alegria queremos ser grato à liderança da nossa igreja através da pastora Luíde Sá Ramos e pastor Gideon Júnior pelo privilégio de podermos conversar com os irmãos sobre o Cântico de Moisés. Nos diz assim o texto do versículo 1 ao versículo 14: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Seus filhos, eles não são. E a sua mancha deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atentes para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuiu as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão um dos outros, pôs o termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros, que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor do trigo, e bebestes o sangue das uvas, o vinho puro. Queridos, Moisés, ele começa a transmitir a sua doutrina, os seus ensinamentos, e ele toma os céus, toma a terra como testemunha. E é interessante que quando nós olhamos para esse fato, ele também ele tem uma similaridade com a ação posterior de Isaías, que também toma céus e terra como suas testemunhas. Em Isaías, capítulo 1, versículo 2, nos diz assim: Ouve, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os,
mas eles prevaricaram contra mim. No versículo 2, nesta canção, é uma expressão de sabedoria. A minha doutrina, conforme Provérbios, capítulo 5, capítulo 4, versículo 2, e capítulo 9, versículo 9, que nos diz: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. As 4 analogias que se referem a ela, chuva, orvalho, chuvisco e gotas de água, transmitem a refrescante e revigorante natureza da instrução. Ele começa com uma solene aplicação do que estava prestes a dizer ao povo: será como chuva destruidora para os rebeldes. Conforme uma paráfrase dos caldeus expõe a primeira cláusula: para alguns a chuva é enviada para juízo, e a palavra de Deus, enquanto é refrescante para uns, um salvador de vida para outros, é aterrorizante. Ela deve ser como o orvalho suave e reconfortante para aqueles que estão corretamente preparados para recebê-la. Eis aqui o sólido e imorredouro fundamento de tudo. Venha o que vier, o nome do nosso Deus subsistirá para sempre. Nenhum poder da terra ou do inferno pode de modo algum impedir os propósitos divinos ou deter o resplendor da glória divina. Que suave repouso isto proporciona ao coração. No meio destes tenebrosos, tristes e pecaminoso mundo, apesar do êxito aparente dos ardis do inimigo, o nosso refúgio, o nosso recurso ou doce alívio e consolação encontram-se no nome do Senhor nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a proclamação desse nome bendito será sempre como orvalho e chuvisco sobre o coração. Esta é, com efeito, a doutrina divina e celestial da qual a alma pode alimentar-se e mediante a qual é sustentada em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Versículo 3. Moisés, ele convoca o povo dizendo: dai grandeza a nosso Deus. A verdadeira sabedoria e a obediência sempre instigam o louvor a Deus. Nos Salmos 145, versículo 21, diz assim o salmista: a minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, para todo sempre. No Salmo 150, versículo 2, diz: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Queridos, Moisés, ele diz: apregoarei o nome do Senhor, para que Israel nunca cometesse a tolice de trocar o Deus verdadeiro por outros deuses, que não são deuses. No versículo 4, Moisés mostra que esse Deus Todo-Poderoso é a rocha, pois ele é imutável, inabalável
e é um abrigo impenetrável para todo aquele que o busca e se refugia nele, e para todo aquele que nele confia, como fundamento eterno. Ele é a rocha, não meramente uma rocha. Não pode haver outra rocha senão ele mesmo. Eterna e universal homenagem ao seu nome glorioso, cuja obra é perfeita. Não há um simples defeito em tudo quanto sai das suas benditas mãos. Tudo leva o selo de absoluta perfeição. Isto será manifestado dentro em pouco a todos os entes criados. É manifestada agora a fé e é uma fonte de consolação divina para todos os verdadeiros crentes. O simples pensamento deste fato cai como orvalho sobre a alma sedenta, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Os incrédulos podem escarnecer e servir-se de falsos argumentos. Podem, em sua imaginária sabedoria, procurar descobrir faltas nos atos divinos, mas a sua loucura será manifestada a todos. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Romanos 3:4. Deus há de prevalecer no fim. O homem deve ter cuidado com a maneira como se atreve a pôr em dúvida os ditos e atos do único verdadeiro, sábio e todo-poderoso Deus. Existe qualquer coisa de extraordinariamente belo nas notas com que abre este cântico. Proporciona um doce descanso ao coração saber que, por muito que o homem ou mesmo o povo de Deus possa falhar e cair em ruína, contudo, nós temos de tratar com aquele que permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo, cujos caminhos são absolutamente perfeitos, e que, quando o inimigo tem feito tudo quanto está ao seu alcance e levado todos os seus malignos desígnios ao auge, se glorificará a si mesmo e trará universal e eterna bem-aventurança. Queridos, diferente da ineficácia dos deuses pagãos, como podemos ver no versículo 37, Deus dá a vida, a estabilidade e a felicidade ao povo, conforme versículos 15, 18, 30 e 31 do capítulo 32. A vida abundante que ele concede é baseada em sua obra perfeita, como uma rocha firme que permanece inabalável diante das ondas furiosas de um mar revolto. O Senhor e sua obra continuam sólidos perante o caos produzido pelas vidas em pecado. O Todo-Poderoso é a junção segura de toda a verdade no mundo decadente. Além disso, ele nunca deixará as mentiras corromperem a justiça. Sofonias capítulo 3, versículo 5. Ao contrário, como um juiz reto e justo, protegerá os oprimidos. No momento anterior à entrada de Israel na Terra Prometida, para que a nova nação fosse estabelecida, Moisés enalteceu Deus, que é o alicerce perfeito para qualquer sociedade, cuja obra, desde a criação, era assim, tudo muito bom. Suas obras de provisão também são, ou serão, no tempo devido, e quando findar o mistério de Deus, a perfeição
de sua obra aparecerá para o mundo. Nada do que Deus faça pode ser corrigido. Eclesiastes 3,14. O Senhor agora está aperfeiçoando aquilo que havia prometido e começado por seu povo Israel. Todos os seus caminhos, juízos são, os fins de seus caminhos são todos justos, e ele é sábio para escolher os meios para esses fins. O juízo representa prudência e justiça. Deus é verdade, em cuja palavra podemos confiar, pois aquele que é fiel a todas as suas promessas não pode mentir, tampouco suas ameaças cairão por terra. Não há nele injustiça. Aquele que nunca traiu o que nele confiou, nunca enganou a quem apelasse à sua justiça, nem foi severo com aquele que se lançou sobre sua misericórdia, justo e reto é. Ele não prejudicará alguém, punindo-o mais do que merece, assim como não falhará em recompensar todos aqueles que o servem ou sofrem por ele. No versículo 5, Moisés trata geração perversa e torcida é. Moisés contrastou os israelitas com seu Deus fiel. Comparando ao Deus perfeito, eles eram corruptos, maculados e enganadores. Como nos diz o versículo 20. Corromperam-se, uma alta acusação demonstrada contra o Israel de Deus, cujo caráter era em todos os aspectos oposto ao do Deus de Israel. Seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Os filhos de Deus também são pecadores, uma vez que encontram-se em um estado humano de imperfeição, pois se dissermos que não temos pecado nenhuma mancha, enganamos a nós mesmos. Porém, o pecado de Israel não era nada disso. Não era uma fraqueza contra a qual lutamos, vigiamos e oramos, e sim um mal para o qual o coração deles o orientava. Geração perversa é, torcida é, que eram acuados por um espírito de contradição e, portanto, fariam o que era proibido somente porque era proibido. Esse Deus santo e fiel, de certo, tem de executar juízo sobre os caminhos de homens. Deus é constrangido a pegar na vara da disciplina e a usá-la, por vezes, com terrível severidade sobre o seu próprio povo. É absolutamente intolerante do mal naqueles que levam o seu santo nome. Tudo isto aparece perante nós com especial solenidade no cântico que estamos a considerar. Os caminhos de Israel são expostos e tratados como merecem. Nada é passado por alto, tudo é exposto com santa precisão e fidelidade. Assim, lemos, corromperam-se contra ele, seus filhos, eles não são. A sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu?
Os antigos israelitas sabiam que Deus era seu pai. Isaías 63, versículo 16, 64, 8 nos mostra essa realidade, mas raramente confessavam essa grande verdade. Logo, essas palavras são excepcionais e impressionantes porque, ao mesmo tempo em que expressam a relação próxima dos filhos de Israel com o Senhor, castigam-nos por abandonarem seu pai. Deus os escolheu, amou e cuidou deles. Yahvé os libertou do Egito e estabeleceu como nação ao dar-lhes instruções detalhadas. Eis a primeira nota de repreensão neste cântico, mas mal acaba de soar aos ouvidos, logo é seguida de preciosíssimo testemunho da bondade, benignidade, fidelidade e terna compaixão de Jeová, o Elohim de Israel e o Altíssimo, ou Elion de toda a terra. Lembra-te dos dias da antiguidade, atentai para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão um dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. No versículo 7, lembra-te dos dias da antiguidade. Algumas instâncias eram antigas para provar isso. Ele apela aos registros. Observamos que as histórias antigas, dos tempos antigos, elas são autênticas e são de uso singular, sobretudo a história dos primórdios da igreja, tanto da igreja do Antigo Testamento como a do Novo Testamento. Neste versículo, a canção usa a linguagem da sábia literatura para exortar os israelitas a buscar os caminhos do Senhor. As Escrituras enfatizam repetidamente que a sabedoria é baseada no Deus de toda a verdade. Versículo 8 e 9. O Altíssimo. Esta designação para o Senhor, pautada em sua supremacia e singular em Deuteronômio, ele é soberano sobre todas as nações, até mesmo sobre os termos dos povos, mesmo sendo da vontade de Deus que todas as nações existam, ele favoreceu Israel com sua graça, suas promessas e sua aliança, pois a porção do Senhor é o seu povo. Um fato muito pouco compreendido ou pouco tomado em conta pelas nações da terra, quando poucos homens se apercebem de que, no estabelecimento original das fronteiras nacionais, o Altíssimo teve em atenção direta aos filhos de Israel. Contudo, assim foi, e deveríamos procurar compreender este interessantíssimo fato. Quando encaramos a geografia e a história do ponto de vista divino, vemos que Canaã e a descendência de Jacó são o centro de Deus. Sim, Canaã, uma pequena faixa de terra situada ao longo da costa oriental do Mediterrâneo, com uma área de 11.000 milhas quadradas, 1/3 aproximadamente da superfície da Irlanda, é o centro da geografia de Deus, e as 12 tribos de Israel são o objetivo central e histórico de Deus. Quão pouco têm pensado nisto os geógrafos e os historiadores. Têm descrito países e escrito a história de nações que, em extensão geográfica e importância política,
excede muito a Palestina e o seu povo, segundo o critério humano, mas que no pensamento de Deus são como nada, comparadas com aquela pequena faixa de terra a que ele se designa chamar sua, e que é seu determinado propósito herdá-la por meio da semente de Abraão, seu amigo. Com verdade é que os pensamentos de Deus não são os pensamentos humanos e nem os seus caminhos como os caminhos do homem. O homem atribui importância a territórios, extensões, força material, recursos pecuniários, exércitos bem disciplinados, esquadras poderosas. Deus, pelo contrário, não tem tais coisas em consideração. São para ele como o pó da balança. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo? Ou não atentaste para o fundamento da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Isaías 40, 21. Por isso podemos ver a razão moral, porque escolhendo um país para ser o centro dos seus planos e conselhos terrestres, Jeová não escolheu um de vasta extensão, mas uma pequeníssima e insignificante faixa de terra de pouca importância, segundo o critério dos homens. Mas, que importância liga a este pedaço de terra? Que princípios se tem ali desenrolado? Que acontecimentos se tem ali dado? Que feitos se tem obrado ali? Que planos e propósitos vão ser ainda ali realizados? Não existe um pedaço de terra, a superfície da terra tão interessante para o coração de Deus como a terra de Canaã e a cidade de Jerusalém. A Escritura transborda de evidência a este respeito. Poderíamos encher um volume com as provas. O tempo se aproxima rapidamente em que os fatos intensos farão o que o mais claro e pleno testemunho das Escrituras não conseguem fazer, isto é, convencer os homens de que a terra de Israel era, é e será sempre o centro terrestre de Deus. Todas as demais nações devem a sua importância, o seu interesse, o seu lugar nas páginas de inspiração, simplesmente ao fato de estarem, de um modo ou de outro, relacionados com a terra e o povo de Israel. Quão pouco pensam ou sabem os historiadores disto, mas certamente todo aquele que ama a Deus deveria conhecer isto e ponderá-lo devidamente. Queridos, é uma indesculpável intromissão com o lugar divinamente designado a Israel e a sua herança, que tem que ver a Igreja de Deus com o corpo de Cristo, com o estabelecimento das nações da terra? Nada, absolutamente. A Igreja, segundo o pensamento de Deus, é estrangeira na terra. A sua porção, a sua esperança, o seu lar, a sua herança, tudo aquilo que tem é celestial. Se nunca se houvesse falado na Igreja, nenhuma diferença se teria observado no curso da história deste mundo. A sua chamada, a sua carreira, o seu destino, o seu total caráter e a sua conduta, os seus princípios e a sua moral são, ou deveriam ser, celestiais. A Igreja nada tem que ver com a política deste mundo. A sua cidadania está no céu, de onde espera o Salvador.
trai o seu senhor a sua chamada e os seus princípios na proporção em que intromete nos assuntos das nações. É seu elevado e santo privilégio estar unida e moralmente identificada com um Cristo rejeitado, crucificado, ressuscitado e glorificado. Tem tanto que ver com o atual sistema de coisas ou com o curso da história deste mundo como seu cabeça glorificado nos céus. Não são do mundo, como eu do mundo não sou, diz o Senhor Jesus Cristo, falando do seu povo. Isto é concludente, determina a nossa posição e a nossa carreira do mundo mais preciso e definido. Qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,17. Isto implica uma dupla verdade, a saber, a nossa perfeita aceitação por Deus e completa separação do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos de andar nele como peregrinos e estrangeiros, aguardando a vinda do nosso Senhor, o aparecimento da brilhante estrela da manhã. Não faz parte do nosso testemunho interferir em assuntos municipais ou políticos. Somos convidados e exortados a obedecer aos poderes constituídos, a orar por todos os que exercem autoridade, pagar tributo e não dever nada a ninguém, para sermos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual devemos resplandecer como astros no mundo, retendo a palavra da vida, conforme Filipenses 2:15 e 16. De tudo isto, podemos ver alguma coisa da grande importância prática de manejar bem a palavra da verdade. Temos apenas uma pequena ideia do dano causado tanto à verdade de Deus como às almas do seu povo, confundindo Israel com a igreja, o terrestre com o celestial. Impede todo o processo no conhecimento da Escritura e mancha a integridade da vida e do testemunho cristão. Isto poderá parecer uma estranha afirmação, mas nós temos visto a verdade do fato, dolorosamente ilustrada, vezes sem conta, e julgamos que nunca é demais chamar a atenção dos ouvintes para um tal assunto. Já se temos referido a ele nas outras passagens de Deuteronômio, no Pentateuco também, e mais uma vez prosseguimos dos nossos estudos sobre o Pentateuco e com toda certeza também nos estudos sobre o arrebatamento da igreja também se verá a diferença entre Israel e a igreja. Israel, ela está sendo preparada e conduzida para os céus. O Israel espiritual, o Israel terreno, para Sião, Jerusalém. Que Deus nos ajude a perseverarmos nos ensinos da sua palavra, não nos distanciarmos do seu amor, da sua graça, de sua misericórdia, como os israelitas fizeram, ao ponto de